Neste vídeo, vamos ver alguns exemplos práticos de como abordar uma frase sintaticamente. Vamos começar por uma primeira frase mais simples, como por exemplo: Ele mostrou-nos o trabalho que terminou. Vamos lembrar uma das principais características da análise sintática que tem a ver com o facto de nós não estamos a analisar palavras soltas na frase, mas sim grupos. Vamos então, primeiro que tudo, dividir a frase nos diferentes grupos constituintes. Também referimos no vídeo da explicação das funções sintáticas que o predicado, nomeadamente o verbo, é a unidade que mais afeta, que mais implica. No vídeo de explicação, referimos como o verbo é um dos elementos principais para termos uma frase, se não o mais importante. Vamos então olhar para esta frase e ver que verbo ou verbos ali existem. E vocês chegariam a uma conclusão, que vocês realmente têm aqui dois verbos. Tem o verbo mostrar e tem o verbo terminar. Ora, mas apenas um deles vai ser o verbo principal da nossa frase. Se apercebessem que temos aqui uma conjunção, neste caso até nem vai ser uma conjunção porque vai se referir a um nome, logo vai ser um pronome relativo. No entanto, vocês viam aqui a presença do que. E deveriam pensar que, então, o que vai introduzir uma oração. E a oração vai ser subordinada, logo dependerá de uma oração subordinante. E significa que vai ser o verbo mostrar o verbo principal da frase. Então, vamos primeiro de tudo pensar nas outras funções sintáticas mais importantes. Quem mostra? Quem vai ser o sujeito da nossa ação? Vamos procurar também então os grupos nominais. Ora, vamos ter dois grupos nominais. Ele, neste caso o grupo nominal é constituído apenas por um pronome, e vamos ter depois o segundo grupo nominal, constituído pelo determinante artigo definido o mais o núcleo do grupo, que é então o nome de trabalho. Portanto, temos aqui dois grupos nominais e vamos ter realmente dois grupos verbais distintos. Então, o que é que vão ser estes grupos nominais? Vamos começar pelo ele. Se perguntarmos há pouco realmente ao verbo quem mostra, então vamos obter que resposta? Exato, ele vai ser o sujeito da frase. E que tipo de sujeito é este? É um sujeito simples, porque realmente temos apenas uma marca na frase, neste caso o pronome ele. Vamos então focar-nos no primeiro grupo verbal que encontramos e que tem como núcleo o verbo mostrar. O verbo mostrar não pode existir sozinho. Significa então que o verbo mostrar precisa de algo para completar o seu sentido. A primeira coisa que devem fazer é pensar nos complementos mais comuns, que são realmente o complemento direto, indireto e oblíquo. São esses três que normalmente completam o sentido de um verbo. Então vamos pensar o que é que está afeto a este grupo verbal. O verbo mostrar, vamos perguntar: mostrou o quê? E é claro que a resposta que vocês obteriam seria o trabalho. Agora atenção a um pequeno pormenor. Será que o trabalho, este grupo nominal, é o complemento direto? Ou será que temos que ligar mais qualquer coisa a este trabalho? É verdade, vocês nesta altura já perceberão que esta oração, iniciada pelo pronome relativo que, se refere a trabalho.
Que trabalho é este? É o trabalho que terminou. Já vamos ver qual é a função sintática da oração. Mas realmente, o complemento direto vai ser o trabalho que terminou. Portanto, tudo isto vai ser o complemento direto da frase. Vamos então ver se há mais algum elemento diretamente relacionado com o verbo mostrar ou não. Vamos perceber que vai haver ali mais qualquer coisa. Mostrou-nos, mostrou a quem? Vamos ter então outro pronome. Mostrou a nós. Então, o que vai ser a nós? O que vai ser nos. Ora, este nos vai ser então o complemento indireto. Nesta altura estão vocês a perguntar, então e afinal qual é o predicado? Ora, então reparem, se diretamente relacionado com o verbo mostrar vamos ter um o quê, o trabalho que terminou, e um a quem, a nós, então o nosso predicado vai ser constituído por tudo isto. E o segundo verbo é apenas um verbo que realmente está numa oração subordinada e que não é o verbo principal da frase. Ora, para acabarmos de analisar sintaticamente esta frase, falta-nos precisamente dizer qual é a função desempenhada por este que terminou. Se que terminou se refere ao trabalho, tem então como antecedente este nome e está a caracterizá-lo, então poderíamos até dizer ele mostrou-nos o trabalho apenas. E então o que é que isto vai significar? Que terminou vai ser um modificador de nome restritivo. E temos aqui o primeiro exemplo de como podem abordar uma frase sintaticamente. Vamos passar então para o segundo exemplo. As empresas pediram a todos ajuda nas despesas. Tal como há pouco, vamos primeiro de tudo descobrir o verbo. Ora, aqui vamos ter então apenas uma forma verbal, o verbo pedir. Isto vai ajudar-vos no sentido em que já sabem que tudo vai girar à volta deste verbo. Vamos então por partes. Temos aqui dois nomes. Já os descobriram? Temos o nome empresas e temos o nome despesas. Estas palavras não estão sozinhas na frase, portanto, a este núcleo do grupo nominal vamos juntar outros elementos. No caso do primeiro, teríamos de juntar o determinante artigo definido e tínhamos então aqui o primeiro grupo nominal. No caso das despesas, vamos ter as despesas, outro grupo nominal. E pergunto a vocês, então não há ali outro nome? Claro que há. Temos também o nome ajuda. Portanto, temos aqui três grupos nominais. Vamos então ver que papel desempenham estes grupos nominais em relação ao verbo. Comecemos por as empresas. Vamos ver, o verbo precisa de um agente, quem pratica a ação. Então vamos perguntar ao verbo pedir quem pediu. Obviamente que a resposta que vamos obter é as empresas. Estamos então aqui perante um sujeito. Pergunto eu, é um sujeito simples, um sujeito composto? Que tipo de sujeito é este? Não, não é um sujeito composto, apesar de estar no plural. Não importa, tal como já referi no vídeo de explicação, que o nome esteja no plural neste caso. Portanto, o que interessa é que é apenas uma marca, um elemento na frase. Logo, é um sujeito simples. Vamos então ver se descobrimos o predicado e vamos aos outros elementos presentes na frase. As empresas pediram. Pediram o quê? A quem?
Mais uma vez, lembro-vos, procurem quando não tenha nada sublinhado na frase para identificar e têm que identificar todas as funções sintáticas presentes na frase, vamos primeiro ver quais são as mais importantes em relação ao verbo. E realmente a maioria dos complementos de que vocês vão precisar passarão pelo complemento direto, indireto ou oblíquo. Então vamos seguir a nossa regra e vamos fazer as principais perguntas. Pediram o quê? Reparem que ajuda não está logo depois do verbo, não tem que estar. Limitem-se a fazer as perguntas certas e a descobrir as ligações entre os elementos. Ora, pediram o quê? Pediram ajuda. Só ajuda? Já vamos ver. Portanto, esta será realmente a base do nosso complemento direto. Já vamos ver se teremos de fazer alguns ajustes a esta identificação. Pediram ajuda e pediram a alguém? Sim, pediram a todos. Então, vamos ter aqui também um complemento indireto. E no primeiro exemplo eu não referi, mas reparem como se quisermos pronominalizar, nós vamos poder pronominalizar quer o complemento direto, quer o complemento indireto. Eu podia, por exemplo, dizer pediram na ou pediram-lhes, não é? Portanto, não se esqueçam desta particularidade que pode acontecer. Ora, então já temos aqui dois elementos que farão parte do predicado. Portanto, já sabemos que o nosso predicado vai ter que incluir pelo menos esta parte. Então, e agora pergunto eu, o que é aquele nas despesas? Reparem, nas despesas refere-se ao quê? Refere-se à ajuda. Então, se nas despesas se refere a ajuda, está a especificar que tipo de ajuda é esta. Logo, esta função vai desempenhar aqui um papel diferente. Nas despesas, vai ser então o quê? O complemento do nome. E se isto é o complemento do nome, então o nosso complemento direto não pode ser apenas ajuda. Tem que incluir todos os elementos que têm a ver com esta ajuda. Portanto, o complemento direto vai incluir não só o grupo nominal ajuda, mas o seu complemento. E, dessa mesma forma, o predicado estender-se-á até despesas. Entenderam? Vamos a um terceiro exemplo. Desta vez, vamos ver a considero o espetáculo muito pobrezinho. Eu quero saber a função sintática de muito pobrezinho. Vamos fazer a mesma regra. Primeiro, qual é o verbo principal da frase? É o verbo considerar. Não há mais nenhum, portanto aqui não teriam que hesitar. E se eu vos perguntasse agora qual é o sujeito desta frase? Não, não é considero. No entanto, realmente teríamos aqui um sujeito subentendido. Porque a partir da conjugação verbal conseguimos descobrir que há aqui um eu escondido. Ora, vamos então considerar os elementos que serão necessários ao verbo considerar. Vamos então ver que elementos serão necessários ao verbo considerar para ele fazer sentido. Neste caso em particular, nunca poderíamos dizer apenas considero. Então, vamos ver. Considero o quê? E temos uma resposta muito evidente. Considero o espetáculo. Ora, o espetáculo de facto será o complemento direto da frase. Mas será que ele não tem mais nada? O que vai ser então este muito pobrezinho? Reparem como muito pobrezinho é uma característica. Agora, vai ser uma característica do quê? Vai ser uma característica do espetáculo. Logo, o que é que isto aqui está a fazer? Está a caracterizar o espetáculo que era o complemento direto. Então, já estão a pensar bem,
muito pobrezinho vai ser o nosso predicativo do complemento direto. E, à semelhança do que acontecia há pouco, o nosso complemento direto não vai ser apenas só o espetáculo, mas sim tudo isto. Vamos ver mais um exemplo. A maioria dos alunos é capaz de realizar os exercícios. E eu quero saber a função sintática de realizar os exercícios. Vamos então ver o que é que isto está a fazer na frase. Vamos descobrir o verbo. Temos dois verbos. Temos o verbo ser e temos o verbo realizar. Ora, vamos ver qual será o verbo principal da frase. É claro que vão chegar à conclusão que o verbo principal, a ação principal, é o verbo ser. Portanto, a maioria dos alunos é capaz de realizar os exercícios. Vocês, nesta altura, também poderão alguns estar a pensar: ora, o verbo ser é um verbo copulativo. E realmente vai haver aqui uma característica do sujeito. Vamos pensar que característica tem a maioria dos alunos. Ora, a maioria dos alunos é capaz de realizar os exercícios. E temos aqui realmente um predicativo do sujeito, que é uma característica então do nosso sujeito, a maioria dos alunos. E que, chama a atenção, é também um sujeito simples. Ora, mas ainda não chegamos àquilo que queríamos, que é a expressão que estava sublinhada. De realizar os exercícios refere-se ao quê? Estabelece ligações diretas com o quê? Com capaz. Que tipo de palavra é então capaz? Ora, capaz é um adjetivo. Logo, vamos ter aqui um complemento do adjetivo. Acertaram todos? Parabéns! A maioria dos exemplos de que vos falei até agora são exemplos muito ao nível do terceiro ciclo do ensino de português e talvez de um 10º ano. Vamos então começar a pensar em alguns exemplos um pouco mais complexos e mais exemplificativos da gramática na sintase no ensino secundário. Vejamos, por exemplo, então, com tantos amigos. É natural que ele se sinta bem. E aqui eu quero saber a função sintática de que ele se sinta bem. Obviamente que é importante vocês terem a noção de quando estão perante orações e quando é a função da oração que vos é pedida. Seja como for, vamos aplicar as mesmas regras, apesar de querermos apenas saber a função sintática daquela oração, que apenas o facto de termos ali um que já deveria despertar-vos e chamar-vos a atenção para a possibilidade de ser uma oração. Independentemente disso, vamos começar com a mesma regra. Vamos identificar os verbos. Vamos ter então que verbos? O verbo ser e o verbo sentir. Mais uma vez, se temos dois verbos, então é porque há mais de uma oração nesta frase. Então vamos primeiro de tudo descobrir qual é a oração principal. E a oração principal é realmente a oração introduzida pelo verbo ser. Se é o verbo ser, também já deveriam pensar nesta altura alguns que há de haver ali um predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, nunca se esqueçam, tem de ser uma característica do sujeito. Então, que ele se sinta bem, o que é que está ali a fazer?
Muito frequentemente eu vejo os meus alunos a identificarem estas orações e esta estrutura como um complemento direto. Não é. Se vocês perguntarem é o quê? A resposta nunca seria que ele se sinta bem. Simplesmente os alunos têm a ideia de que, por estar à direita do verbo, o que vem depois do verbo há de ser o complemento direto. Não façam isso. Primeiro que tudo, pensem naquilo que os elementos da frase está ali a fazer. Mesmo que vocês perguntassem é o quê, a resposta nunca seria que ele se sinta bem, mas sim um natural. Logo, nunca deveriam identificar que ele se sinta bem como o complemento direto da frase. Seja como for, estando perante um verbo copulativo, também nunca teríamos ali um complemento direto, mas sim então o predicativo do sujeito. Logo, se vocês fizessem a pergunta é o quê e percebessem que estavam perante um verbo copulativo, então vocês teriam ali a função sintática do predicativo do sujeito em natural. Então, e se natural é o predicativo do sujeito, o que é que vai ser que ele se sinta bem? Ora, que ele se sinta bem vai desempenhar que função sintática? Reparem como podemos transpor a oração para a esquerda do verbo. Que ele se sinta bem é natural. Ou seja, isso é natural. E reparem como se eu tivesse a frase isso é natural, eu tenho a certeza que vocês automaticamente identificariam isso como o sujeito da frase. E realmente a oração vai desempenhar a função sintática de sujeito. Vamos ver um exemplo com outro que. Ele comprou um relógio que deu ao filho. E agora eu quero saber a função sintática apenas do que. Sobretudo no ensino secundário e muito em particular no 11º e no 12º anos, vocês vão encontrar muitas vezes terem de identificar a função sintática apenas do que. E não se esqueçam que o que pode desempenhar várias funções numa frase e pode introduzir vários tipos de orações. Então a primeira coisa que vocês deviam ver era este que está ali a introduzir que tipo de oração. Ele comprou um relógio que deu ao filho. É óbvio que vocês chegariam à conclusão que a oração introduzida vai ser que deu ao filho. Ora, que deu ao filho refere-se ao quê? Refere-se ao relógio. Então, se fôssemos classificar esta oração é uma oração adjetiva, relativa, restritiva, que está a caracterizar o relógio. Apesar, no entanto, de ser uma oração adjetiva relativa, vamos ver se a função sintática que ela desempenha vai ter a ver com, por exemplo, a característica do relógio, e poderíamos ter então ou um complemento do nome ou um modificador do nome, ou se vai ter outro tipo de função. Como é que vocês devem raciocinar quando têm estas orações e estas construções? Ora bem, qual é o verbo da oração introduzida pelo que? O verbo da oração é o verbo dar. Então, vamos fazer de seguida outro exercício, que é: se que deu ao filho se refere ao relógio, e se o verbo da oração é o verbo dar, então vamos ver qual é a função sintática que um relógio desempenha em relação a este verbo. Então vocês vejam, o verbo dar, se perguntássemos em função de um complemento direto ou indireto, vocês diriam o quê? Deu a quem? Ao filho. Então, e deu o quê? Um relógio. Ora, um relógio vai ser o complemento direto do verbo dar. Então, se um relógio é o complemento direto do verbo dar, este que é igualmente o complemento direto. Entendem? Têm que fazer sempre esta associação, primeiro que tudo, verem ao que se refere
e depois então descobrirem a função sintática desse elemento a que o que se refere em relação ao verbo principal. Vamos ver outro caso destes, porque de facto são aqueles que mais dúvidas despertam aos meus alunos. Há muitas incertezas que confundem as pessoas. E mais uma vez eu quero saber apenas a função sintática deste que. Vamos ver então. Que confundem as pessoas refere-se ao quê? Parem, como vocês primeiro que tudo descobririam a oração e a seguir vamos ver ao que se refere esta oração. Ora, é claro que vocês descobririam que confundem as pessoas se refere a incertezas. Agora vamos descobrir qual é o verbo principal desta oração, porque temos aqui o verbo haver e agora vamos então ter aqui o verbo confundir. Ora, as incertezas que confundem as pessoas. Então vamos ver qual é a função sintática de incertezas em relação a confundir. Ora, se vocês perguntarem ao verbo confundir, confundem quem? Atenção, eu não disse confundem a quem, eu disse confundem quem. Logo, as pessoas vai ser o complemento direto desta oração, que confundem as pessoas. Então, e se eu perguntar quem é que faz a ação? Quem confunde? Vocês chegariam à conclusão de que de facto era as incertezas. As incertezas são então o sujeito a partir do verbo confundir. Logo, o que é que vai ser o nosso que? O nosso que vai ser então o sujeito desta oração. Obrigada pela atenção e vemo-nos nos próximos vídeos de exercícios das funções sintáticas.